Pronto, então vamos lá, né? Então bora lá começar, a tela aqui já está compartilhada. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Vocês devem seguir lá o canal do YouTube, porque assim vocês são notificados quando aparecem novos vídeos. Ah, o professor quer ganhar dinheiro, né, no YouTube. Não, turma, é só realmente para que vocês tenham conhecimento que tem um novo vídeo lá do canal para vocês visualizarem, entendeu? Então essas aulas aqui, tem gente que às vezes o professor choveu, caiu o poste aqui de casa, não deu para eu ver a aula. E aí, quando volta a energia, o aluno lá pode lá ver o vídeo, o professor não deu para eu estar acompanhando. Eu sempre peço que vocês estejam aqui presentes, porque a dúvida de vocês é a dúvida de alguém que faz esse vídeo gravado. Então, tem alguém uma hora dessa vendo esse vídeo gravado e não vai conseguir tirar suas dúvidas, dependendo se vocês perguntarem ou não. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês se manifestam, que o assunto também continua sendo tranquilo. Alguém teve dificuldade lá em Juros Simples? Vocês tiveram dificuldade lá em Juros Simples? Sim. Rapaz, não tive muito não, porque eu fiquei assistindo o vídeo do senhor. Mais ou menos, né? Eu tava assistindo o vídeo do senhor, aliás, eu ainda estou assistindo aqui, eu estou assistindo a aula do senhor e estou vendo aqui no YouTube, porque o meu dá para dividir a tela, que é o Xiaomi. Ah, sim. Aí eu estou tentando aprender aqui. Tá, ok. Tenta focar nessa aqui, que vai dar para pegar, basicamente o contexto da outra, depois você pode assistir o vídeo do YouTube da outra lá. Então, bora lá, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Se boa tarde foi animado. Se boa tarde foi animado, eu tô ótimo. Sempre eu tô bem. Então, olha aí, vocês estão rindo? Olha aí, ó. O que a gente vai trabalhar hoje? Juros compostos. A gente viu, primeiro porcentagem, a gente viu juros simples para poder chegar em juros compostos. Então, turma, o que a gente viu lá em juros simples, os mesmos termos utilizados em juros simples, nós continuaremos utilizando aqui em juros compostos. Deixa eu ver se tem alguém aqui permitindo para entrar. Se tiver alguém para entrar, vocês me avisam aí, porque eu não olho aqui não. Então, olha aí. Os termos que a gente vai utilizar de juros compostos continua sendo o nosso capital. Então, deixa eu colocar aqui. Opa. Ih, rapaz, peraí. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos o nosso capital. Capital, que ele continua sendo com a letra C. Um outro termo que a gente vai ter é o tempo. Vou botar aqui. Tempo, que ele vai ser representado pela letra T. O outro termo que a gente já utilizava, que a gente já conhece, para quem já viu essa aula aqui de juros simples, é a nossa taxa. Então, é naquela concepção, né? Fui no banco, tinha lá um valor, um capital. Aí eu quero render esse meu capital. Então, é nessa concepção que a gente vai entender, né? Com o dinheiro fica muito mais fácil. Então, eu vou lá e invisto esse meu capital C. E ele vai passar um tempo no banco. E esse tempo, eu vou obter os juros, né? Então, eu vou colocar aqui juros, é o que está faltando aqui. Juros. Eu vou colocar o juros simbolizado aqui com a letra J. E o último é o montante. O montante. Eu vou colocar aqui com a letra N. Então, esses são os nossos 5 termos que nós iremos utilizar. O capital é o recurso inicial que eu investi. O tempo é o tempo que esse recurso foi investido. A taxa é o valor que eu posso saber qual é a taxa de juros, que ela está exatamente ligada aos juros, que nesse tempo, aquele meu de capital investido no banco, e aí eu vou ter um retorno do montante, que é o valor final, quanto eu vou retirar. É basicamente isso aí. Então, você já conhece esses elementos aqui. Uma informação importante é que, na matemática, vou pegar uma outra cor aqui, o tempo e a taxa, eles têm que ter a mesma unidade. Como assim, professor? Se o tempo estiver em meses, a taxa também deve estar em meses, né? Ah, professor, o tempo estiver em anos, a taxa vai ter que estar em anos. Se for em semanas, vai ter que estar os dois em semanas. Então, tanto o tempo quanto a taxa, eles devem conter a mesma unidade. E aí é o grande lance que vocês têm que começar a pensar nas questões. Quando vocês começarem a imaginar as questões,
Vocês vão ver que, às vezes, o enunciado ele traz o tempo em dias e a taxa ele coloca em semanas. E aí você deve ter aquele conhecimento inicial de quantos dias eu tenho uma semana. Isso aí eu não vou nem precisar explicar para vocês, porque eu sei que vocês já sabem, né? Então, turma, para isso, nós temos uma formulazinha, né? Então, acho que eu tenho um exemplo aqui. Tem. Então, bora lá. Vou botar aqui do lado, vou botar de vez. Então, eu peguei aqui o mesmo exemplo da nossa aula passada, que ele diz o seguinte: Maria Luísa emprestou R$ 1.000 a Roberta por 3 anos. Durante esse período, a taxa de juros compostos, olha a dica, aplicada foi de 10% ao ano. Qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Então, vamos ver o que acontece diferente quando a gente fala sobre juros compostos, né? Então, vamos lá. Baseando no que a gente viu aqui, o capital, que é o nosso C, o nosso capital aqui que a questão já nos deu é de R$ 1.000. A outra informação que nós temos é com relação ao tempo. O tempo T, ele diz aqui que é um tempo de 3 anos. Então, eu vou colocar aqui 3 anos. A taxa, segundo anunciado, ela é de 10% ao ano. Aí, aqui, ó, ao ano. Então, reparem que o tempo e a taxa, nessa questão específica, estão com a mesma unidade. O tempo são de 3 anos e a taxa de 10% ao ano. O que eu vou fazer? Vou fazendo aqui o passo a passo. No primeiro ano, vamos lá, simular aqui, ó. No primeiro ano, ele vai ser constituído o quê? Dos R$ 1.000. Vou pegar uma outra coisa para ficar legal. R$ 1.000. R$ 1.000 mais, olhem só, 10% ao ano, né? Então, vai ser 10%, e você já sabe que 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. 10 sobre 100. Que multiplica quem, ó? Quando a gente fala, né? 10% de, olha a nossa, lembrando a nossa porcentagem, 10% de é multiplicação. Viu lá que tem um D? É multiplicação. 10% de R$ 1.000. Tá aqui o valor 1.000. Aí a gente começa, né? O corta. Professor, não estou escutando o senhor direito, não. Não está conseguindo escutar bem? Não, porque, tipo assim, o senhor começa a falar e a voz do senhor vai ficando, tipo, longe. É? Ih, rapaz, será que é isso? Peraí, deixa eu tentar mudar de lado aqui. No meu tá normal. Foi, agora melhorou o áudio? Tá normal? O meu tá melhor agora. É, professor. Ah, tá. Então tá ok, né? Eu acho que é porque eu tô com fome. E aí o áudio transparece isso para vocês, né? Porque o áudio, a coisa tá subindo aí. Mas enfim. Então, turma, o que a gente tem aqui, né? A gente vai ter 1.000. Opa! Vou pegar aqui a cor preta. Isso aqui vai ser igual a 1.000 mais 100. 1.000 mais 100, isso aqui é igual... Opa, deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado. Igual a 1.100. Tá doido, né? 1.100. Então, isso aqui aconteceu no primeiro mês. Se é 10%, perdão, no primeiro ano. Se é 10% ao ano, e Maria emprestou R$ 1.000 para a Roberta, ao final de um ano, ela vai pagar 1.100. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas na aula que o senhor deu de juros simples, o senhor colocou esse mesmo enunciado, e eu tenho aqui no meu caderno, e também deu 1.100. Agora é que acontece a mágica. Por quê? No primeiro mês, não vai ser normal. Vocês vão perceber, até quando a gente estiver falando sobre o gráfico, é que vai ser a mesma coisa, né?
quando a gente estiver falando sobre o gráfico, é que vai ser a mesma coisa. Então, no primeiro mês é normal, ou no primeiro ano. Agora, já no segundo ano, muda. E o que que muda, professor? Calma aí. Vou botar aqui no segundo ano. Lembrem-se, quando a gente trabalhava com juros simples, eu sempre tinha que tirar, por exemplo, 1.000 mais 10% de 1.000. Aí eu pegava o valor do resultado, 110 mais 10% de 1.000. Agora, o que muda, pessoal, é que a gente vai começar a trabalhar com o valor do resultado. Ou seja, em juros compostos, você sempre faz a análise não mais do capital inicial, mas sim do último resultado que se teve, que nesse caso aqui é 1.100. Então, o que que muda? Agora vai ser 1.100. Olha lá na prática. Aí, rapaz. Agora, o que que muda? 1.100, como era antes, mais 10%, 10 sobre 100. Lembrem-se, quando a gente fala em porcentagem, ninguém usa daquela maneira, né? Então, vocês ou vão ter que converter para a forma de fração ou para a forma unitária. É critério de vocês. Que multiplica, olha como é que era antes. Aqui a gente colocava sempre 1.000. Agora eu vou trabalhar o quê? Com o último resultado que eu tive. Então, aqui vai ser 1.100. Igual professor, eu acho que agora eu estou aprendendo, né? Tá danado. Então, bora lá. O que que mudou? O que eu quero que vocês observem é que nesse ponto bem aqui, ó, deixa eu sublinhar aqui de azul. Ih, rapaz, peraí. Muita falha. Nesse ponto bem aqui, ó, quando eu falava em juros simples, sempre era o mesmo capital inicial. Eu nunca mudava. A pessoa vai passar 10 anos me pagando. Eu sempre ia bater 10% daquele capital inicial. Agora, nos juros compostos, mudou. Juros compostos, o gasto é maior. Aumenta mais o valor. Porque ao invés de eu sempre considerar 1.000, eu vou sempre considerar o tempo final do ano anterior. Ah, professor, então se ali o resultado desse 1.300, eu ia ter que colocar aqui 1.300 aqui. Quando era juros simples, era como? Continuava 1.000 sempre. Era 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Nunca mudava. Entendido? Então é isso aí que mudou. Vocês conseguiram entender aí? Sim, professor. Sim, professor. Então a gente. Vamos aqui pro próximo. Então a gente começa a mesma operação, né? Corta um, corta outro. Aqui. Aqui a gente vai ter. Deixa eu colocar logo aqui. Pronto. Vai dar R$ 1.210. Agora, no terceiro ano, vai ser o valor anterior, 1.210. E professor, Pode falar. por que 1.210? Aí é que é o detalhe. Ó. Por que é 1.210? Porque eu sempre pego o valor final. Os juros, ele é progressivo. Aqui a gente está falando sobre uma progressão aritmética. Agora eu sou... Essa aula eu nem lembro, né? Mas o que eu estou falando para vocês? É que nos juros simples, se vocês pararem para prestar atenção, os valores eram fixos. Quer ver? Deixa eu só terminar de montar aqui para eu explicar para vocês. 10% de 1.210. Só terminar aqui rapidinho. Vai dar 1.331. Enfim, qual era a grande diferença aqui? Eu vou até puxar aqui um pouquinho para o lado, porque essa pergunta é muito boa. O que acontecia nos juros simples? O que está aqui do lado é o composto. Assim. O que acontecia nos juros simples? Eu fazia, por exemplo, como eu fiz naquela atividade, né? Era 1.000 mais 10%
Aqui de 1.000, né? Mais 10% de 1.000. 10% de 1.000, aqui dava 1.100. Aí, por exemplo, aqui era na primeira, né? Na primeira, que é o mesmo exercício, só que um é simples, outro é composto. No segundo ano, o que eu fazia? Eu pegava 1.100 mais 10% de 1.000 de novo. Deixa eu colocar aqui, mal do pouco energia no celular. E aqui eu ia ter o quê? 1.200. Então, o que vocês podem começar a perceber aí na casa de vocês? De um lado em cinza, eu tenho os exemplos que são de juros simples, e do lado esquerdo, eu tenho os exemplos que são de juros compostos. Deixa eu só completar aqui. No terceiro ano, era 1.200, mais 10% de R$1.000. Aqui dá 1.300. Vocês conseguem reparar o seguinte: no canto direito, na cor cinza, vocês param para pensar que a cada ano, o valor que vai aumentando é um valor fixo? No primeiro ano aumentou 100, no segundo ano aumentou mais 100, no terceiro ano aumentou mais 100. Se tivesse um quarto ano, ia aumentar mais 100. Então, ela emprestou 1.000, passou um ano, ela deveria pagar 1.100. Opa, preciso de mais um ano, ela deveria pagar 1.200. Passou os 3 anos, ela pagou 1.300. Isso nos juros simples. Agora, o que muda nos juros compostos? É que a gente não está mudando de 100 em 100. Por quê? Por que está mudando aqui só de 100 em 100, professor? Porque aqui, ó, deixa eu botar aqui em azul, para ficar claro para vocês. Aqui, ó, era sempre 10% do capital inicial. Que capital inicial era esse? Era R$1.000. A gente sempre ia ter 10% dos R$1.000. Ah, podia passar quanto tempo fosse. O tempo ia ser calculado baseado sempre, ó, em R$1.000. Aqui é 1.000, aqui é 1.000 também. Agora, o que foi que mudou, professor, nos juros compostos? É que no primeiro mês é baseado nos 10%, 10% dos 1.000, ó, como aqui no outro exemplo. Só que detalhe, no segundo ano, eu não considero mais o capital inicial. Vai ser 10% em cima do valor do débito que estava. Vocês estão entendendo? Então, ó, aqui não deu 1.100 no primeiro ano, ó. Agora é 10%, ó, de 1.100. Quero nem saber. Olha lá no terceiro ano. Não é mais 10% nem de 1.000 e nem de 1.100. Agora vai ser 10% de quem? 10% de 1.210. E, professor, então, quer dizer que se fosse o terceiro ano, ia ter que ser 10% agora de 1.331. Vocês estão entendendo a diferença do que é os juros simples, do que é juros compostos? É basicamente isso aqui, pessoal. Vocês estão entendendo aí? Cri, 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 cri. Eu não estou ouvindo a voz de ninguém. Professor. Pode falar. Professor. Pode Professor, falar. não estou entendendo como você chegou ao resultado. Você não está entendendo, pessoal? Só aceitar aqui. Ângela agora está na live. Eu só estou simplificando. É para não ficar, a aula não ficar muito extensa, eu só estou simplificando. Você está entendendo? Cortando os zeros é que a gente já sabe. Bom, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa que 0,1. Aí 0,1 vezes esse valor aqui vai dar... Dá para calcular de cabeça, tá entendendo? Outro pode pegar o seguinte. Se tu quiser fazer o passo a passo. Uma outra coisa aqui. Veja. Tu tem, por exemplo, aqui nesse caso, ó, 10 vezes 1.000. Vou deixar do jeito que está ali. Aqui embaixo tem 100. Em toda a fração, ou melhor. Aqui, deixa eu botar até em vermelho, para não confundir. Todo número inteiro, uma regra que vocês devem lembrar, é que todo número inteiro, ele pode ser reescrito numa forma de uma fração. Qualquer um, professor, qualquer um. Qualquer número inteiro pode ser reescrito numa forma de fração. E como é que eu vou reescrever isso aí? Por quê? 2, turma. Isso aqui é o conhecimento bacana de fração. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1.
Ah, é, professor? É uma maneira diferente de a gente escrever. 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. 10 é a mesma coisa que 10 sobre 1. Então, todo número inteiro, ele pode ser reescrito numa forma de fração. Essa é a primeira informação que vocês precisam para poder fazer esse cálculo. Partindo disso, aí vocês vão, realmente, 10 dividido por 1 é 10. Por isso que eu consigo reescrever ele numa forma de fração. Se todo número inteiro, ele pode ser reescrito numa fração, eu poderia dizer, hipoteticamente, nesse primeiro exemplo que vocês estão vendo ali, que ali é a mesma coisa que 1000 sobre 1. Não é? É. Então, a gente parte para a segunda regra. A regra de multiplicação de duas frações. Eu nem lembro mais disso aí. Isso aí foi lá no fundamental. Eu fazia a pescar nesse tempo. Então, bora lá. Multiplicação de duas frações, eu pego o quê? Numerador com numerador e denominador com denominador. Numerador é quem mesmo, professor? Numerador é o de cima e denominador de baixo. Quando eu falar numerador de cima, denominador de baixo. Aí é só vocês pensarem o seguinte, é de cima com de cima e de baixo com de baixo. Acabou. Então aí, ó, 10, vou apagar aqui, porque o espaço é pouco. Eu até publiquei lá no canal uma aula específica de fração, de multiplicação de fração. Tem tudo lá no canal. Vocês podem lá assistir, voltar, tá igual o Globoplay lá no canal, tá cheio de coisa. Então, olha aí, ó, 10 vezes 1000. Égua, professor, essa aí também eu nem lembro mais. Bem básico, né, pessoal? 10 vezes 1000 é só conferir a quantidade de zeros. Se aqui já tem 3 e vai multiplicar por 10, eu só vou adicionar um zero. Então, vai ficar 1, 0, 0, 0 é 3, e mais o que está aqui, 4 pontos, 10.000. 100 vezes 1, aqui vai ser dividido por 100. Aí eu vou cortar o quê? Um zero com o outro. Esse zero daqui com esse zero daqui, esse zero daqui com esse zero daqui. Por isso que o resultado é 100. Deixa eu botar aqui. Por isso que o resultado é 100. Claro, ali eu estou fazendo já de cabeça os valores, né? Porque você pode cancelar um zero com o outro. Entendeu? Então, o que é as 3 informações que vocês precisam para não ter mais nenhuma dúvida, para vocês nunca mais errar na vida de vocês, a coisa de fração. Todo número inteiro ele pode ser reescrito como uma forma de fração. Segunda informação, né? Ah, como é que a gente consegue reescrever isso aí, professor? Se ele é inteiro, é só você saber, esse mesmo número, é só botar uma barra e um embaixo. Acabou. Multiplicação de frações. Numerador com numerador e denominador com denominador. Numerador com numerador, de cima com de cima. Denominador com denominador, de baixo com de baixo. Só multiplicar os dois. E professor, mas eu faço isso sempre, porque minha professora lá na escola, ela fazia um negócio lá e botava o MMC, e fazia um negocinho lá que eu nem me lembro direito. Não, pô, isso é só, essa regra que eu tô falando é só na multiplicação. Porque eu sei que às vezes confunde. Entendeu? Claro, tem um jeito mais fácil também da gente fazer, não precisa tirar MMC também, não. Hoje a gente já não faz mais assim, né? Mas dá do mesmo jeito, certo? Então, na multiplicação de fração, o que vocês têm que fazer é isso, entendeu? É o numerador com numerador e denominador com denominador. E lembrar, se é a multiplicação com o número 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 1 trilhão, não precisa a gente calcular, turma. É só vocês pegarem assim, 100, ele tem quantos zeros? Ele tem 2. 100 vezes 100, o outro 100 tem quantos zeros? Tem 2. Então, o resultado, tu vai pegar 2 zeros desse, 2 zeros do outro, juntar, aí tu vai ver, 100 vezes 100 dá 1000, entendeu? Então, 10 vezes 10. Quantos zeros tem no 10? Só 1. No outro 10. Só 1 também, junto os dois. Então, 10 vezes 10 dá 100. Então, não precisa fazer, não precisa ficar calculando, né? Então, é basicamente assim que eu encontrei esse resultado aí. Talvez esclareceu a dúvida? Esclareceu a dúvida aí? Já, professor, já esclareceu já. Tá, beleza. Então, bora lá, né? Então, a diferença que nós temos de juros simples para juros compostos é exatamente essa. Qual, professor? Qual é? É que aqui, ó, no valor, quando eu tirava 10% de alguma coisa, nos juros simples, eu sempre fazia esses 10% do meu capital inicial. Aqui era do meu capital inicial. Aqui era do meu capital inicial. Já nos juros compostos, não. A primeira é no capital inicial. A segunda já é pegando quanto foi meu débito. O débito só aumenta. Isso aqui que o banco faz para a gente. Quem dera que o banco só emprestasse para as pessoas
a juros simples, né? Ia ser muito bom. Você pegar R$ 1.000 no banco, para ele demorar um ano para pagar, tu pagava 1.100. No outro ano, no ano que vem eu pago só 1.200, não. Sabe o que o banco faz? No primeiro ano tu não paga, claro que não vai ser essa diferença, né? No primeiro ano que tu não paga, ele te cobra 1.100. No segundo ano, ele vai pegar a taxa e vai jogar não mais baseado no 1.000 que ele te prestou, ele vai baseado nos 1.100. Aí no terceiro ano, ele vai ver quanto é que tá dando teu débito e vai botar a taxa em cima do valor que estava o último valor, entendeu? Então, essa aí é a base de cálculo que vocês vão precisar fazer. Aí deve ter alguém se perguntando, professor, sempre eu vou ter que fazer isso aí? Não. Tem uma fórmula para isso aqui. Isso aqui foi só para você gerar o entendimento. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque o Enem, às vezes, ele pede isso bem aqui para você. O cara só sabe a fórmula. Ele chega lá, ele vê o outro comendo hambúrguer, ele fica olhando para o teto, porque ele só sabe a fórmula. Ele não sabe do que se constitui a fórmula. E, às vezes, as questões, elas querem que vocês interpretem, e por isso que eu coloquei aquelas questões para vocês poderem entender. Então, bora lá, né? Bora lá aqui, deixa eu descer. Vocês entenderem isso aí? Ou não? Sim, Ou professor. mais ou menos. Sim. O meu foi mais ou menos. Foi mais ou menos, ficou com dúvida em qual parte? Mais ou menos. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Isso, não faz gente na chamada, né? Quase tudo não entendi. Professor, só quase tudo, né? Não tem problema. Tu conseguiu ver a aula anterior do Juro Simples? Sim. A Juro Simples tu conseguiu, né? Só que eu parei na metade ainda, e eu tô esperando acabar essa aula para mim assistir o resto. Ah, tá. Não te preocupa não, que depois tu vai conseguir entender rapidinho. Vou botar só uma coisa aqui. Essa forma é chatinha. C. Formazinha chatinha. Turma, existe uma fórmula para a gente não ficar fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não. Existe uma fórmula para vocês também fazerem, né? É o quê? O montante, olha como é que é a fórmula. Montante é igual ao capital que multiplica, aí abre parênteses, né? 1 mais a taxa I elevado a T. Aí vocês devem, que diacho, isso está parecendo física, professor. Olha só, é bem fácil. A questão geralmente vai dar o capital para vocês. O montante, ela pode até dar para vocês já. A taxa, ela vai revelar, e o tempo é o que vocês vão ver no enunciado da questão. Eu vou ver a aplicação dessa fórmula aqui, ó. Será que vai dar tempo? Cara, essa aula passou rápido pra caramba. Né? Eu vou fazer esse exemplo aqui para deixar salvo. Vocês não saiam daí. Vou fazer só esse exemplo aqui para ficar salvo. Eu também tô com fome pra caramba. Nem comi direito. Só 2 pratadas ali, rapidão. Vou fazer. Eu também tô. Então, olha aí. Determine os juros compostos gerados numa aplicação de R$ 4.000 por um período de 1 ano e meio, com taxa de 8% ao mês. Então, olha aí, ó. Reparem com relação às unidades. 1 ano e meio, taxa de 8% ao mês. A primeira informação que você não tem que pensar. A taxa está de 8% ao mês. 1 ano e meio. 1 ano, ele tem 12 meses. A metade de um ano tem 6. Se é 1 ano e meio, eu estou falando em quantos meses? Eu duvido você acertar. 12. 18 meses. Isso aí, rapaz, 18 meses. Então, bora lá, né? Ele quer descobrir aqui os juros. Juros é o que ele quer descobrir. Aí, bora lá. Ele fala aqui no capital. Capital é igual a R$ 4.000. Deixa eu ver o que ele me diz aqui. O período, que é o tempo. A taxa. A taxa, por exemplo, ele fala aqui em 8% ao mês. Esse AM aqui é ao mês. Vocês vão ver muito isso aqui. Durante o tempo de 1 ano e meio, que é a mesma coisa que 18 meses, como já foi colocado aí pelo nosso colega.
Depois tem alguém pedindo aqui para aceitar. Turma, não esqueçam de colocar o nome de vocês aí na lista de chamada, viu? Não esqueçam de colocar o nome de vocês na lista de chamada, porque eu salvo isso aqui tudinho, para depois eu mesmo me fazendo a lista de chamada para lançar lá no CEP, né? E aí você pode ficar reprovado por falta? Pode. Pode. Isso aí acontece. Então, bora lá, né? Primeiro aqui, a fórmula montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa, Tzinho, opa, elevado ao tempo, T. Agora a gente vai ter que só montar aqui, né? Eu vou ver só o que é aquele final ali dado, 1,08 elevado a 18 é igual a 3,99. Ali, pessoal, porque geralmente nas questões, quem está elaborando a questão, para facilitar a vida de vocês, porque não tem como a gente ter uma calculadora e estar calculando aquilo ali numa prova. Então, ele já dá aquele dado ali para vocês. Vai ficar até uma dica, né? Fica até uma dica para vocês aí de como é que vocês iriam encontrar. Então, vai ficar o quê? Montante é igual a capital. Capital é quanto? 4.000, que multiplica 1 mais a taxa é de 8%. 8% é a mesma coisa que o quê? 0,08. Cuidado. Cuidado, mais uma vez. Por quê? Se você confundir isso bem aqui, toda vez o aluno erra, 8%, turma, não é 0,8. Se você colocar 0,8, está errado. Porque 0,8 é 80%. 8% é 0,08. Não se esqueçam disso. Fecho parênteses aqui. E o tempo é de 18 meses. E, professor, está começando a aparecer com aquele exemplo que o negócio é ali em cima, né? É, meu filho. Olha lá. Montante é igual a 4.000. 1 mais 0,08 vai ser isso aqui multiplicado por 1,08 elevado ao expoente 18. Reparem aqui ó, que ele disse que 1,08 elevado ao expoente 18 ele já nos deu, né? Então eu vou dizer que o montante é igual a 4.000 vezes 3,99. O montante é igual. Olha aqui, ó, uma regrinha que o aluno, às vezes, ele se pela de medo. Quando ele olha assim, 4.000 vezes 3,99. Ele, poxa, professor, até quando eu estou no caixa, eu boto logo 4. Turma, tem um macetezinho. O que vocês podem fazer aqui para resolver essa questão sem muito trabalho? Na multiplicação, e em qualquer número, vocês podem destrinchar os números. Vocês podem reescrevê-los. Eu não sei se no ano passado vocês tiveram aula de logaritmo. Em logaritmo isso é muito útil. Mas se vocês não tiveram, vamos lá. 4.000, turma, eu posso reescrever 4.000 como? É a mesma coisa que 4 vezes 1.000. Não é a mesma coisa? 4.000 é a mesma coisa que 4 vezes 1.000. 4 vezes 1.000 vezes 3,99. O que a gente vai fazer? Lembre-se daquela regrinha que a gente falou dos 1.000, 100, 1 milhão. Quando o número é 10, 100, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões não. 10, 100, por aí vai. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar os zeros e afastar aqui a casa da vírgula. Então, eu vou dizer que M é igual a 4. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu vou afastar minha vírgula 3 vezes. Então, aqui, ó, 3,99. Eu vou afastar a vírgula 3 vezes. Deixa eu botar em vermelho aqui só para vocês entenderem o que foi feito. Eu vou vir 1, 2, 3. Pronto. Aqui vai ser igual a 390. Então, é mais fácil eu fazer 4 vezes 3.990, na verdade. 3.990.
3.990, multiplicando isso aqui, vai dar o montante de 15.000. Eu estou fazendo aqui na calculadora, né? Como sou desse. 15.960. Montante é de 15.960. Então, esse é o valor do montante. Só que a questão, ela não quer o montante, ela quer os juros. E a gente viu na aula passada que a fórmula para o montante é montante é igual ao capital inicial mais os juros. Consequentemente, se a gente quer encontrar os juros, a gente precisa isolar quem? Os juros, né? Nessa nossa equação. Então, esse capital passa para o outro lado, e eu poderia dizer que essa mesma fórmula, ela é juros é igual ao montante menos o capital. E é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou dizer que os juros é igual... Juros é igual ao meu montante. Montante é o valor final, turma. 15.960 menos o capital inicial, que era de quanto? 4.000. Então, os juros só pode ser 11.960. Assim, a gente encontrou os juros. Eu pergunto para vocês, alguém tem mais alguma dúvida? Eu. Sim? Pode falar. De tudo. Só tudo, né? Eu amo a seriedade de vocês. Bom, turma, caso você não tenha visto isso na aula passada, eu recomendo que você veja a aula passada, senão você não vai entender realmente nada dessa aqui. Se você não entendeu essa aula, graças a Deus, ela vai ficar gravada, eu vou postar ela no YouTube. Mas se ainda assim você não entender, você tem o meu WhatsApp e tente especificar qual é a sua dúvida para eu poder lhe ajudar. E por incrível que pareça, tem muita gente que consegue tirar dúvida só pelo WhatsApp, que fica com vergonha de perguntar aqui, né? Você pode pôr essas perguntas aqui, porque fica já salvo. Mas os 2 canais vão estar disponíveis para que vocês tirem a dúvida de vocês. Turma, até o nosso próximo encontro, que será na Até, professor. quarta-feira. Obrigado. Nada, eu que agradeço a participação de vocês. Professor, Turma, até o nosso próximo encontro. Pode falar, pode falar. professor, você tem algum problema em mandar o vídeo para mim depois? Para me ficar assistindo mesmo na minha coisa, para não ficar atrás da internet? Porque assim, o vídeo ele é muito pesado. Eles são 143 megas, 153. E o WhatsApp, ele não transfere o vídeo. Entendeu? Aí, o que acontece? Quando eu boto pro YouTube, ele fica até mais leve. Entendeu? Mas eu vou tentar botar tudo. Na academia é muito bem para estudar, que ficar no YouTube que gasta muita net e tal. Aí o Wi-Fi Gasta daqui muita meio net. Não tem um chip, não, aquele chip do governo? Não, professor, é porque eu não tô no São Luís, não, eu tô em outro estado. Ah, tá, eu tô entendendo. É porque pelo WhatsApp ele não envia tudo. O WhatsApp ele tem um limite de tempo, um negócio assim, também de capacidade de vídeo, ele não envia tudo. Porque senão dava para enviar tudo por lá, eu mandava aqui e enviava. Mas não envia, não. Tem que botar Então tá bom, no professor. YouTube. Mas aí tu pode fazer o seguinte, tu pode ver com quem tem uma internet boa, tem alguns programas que tu consegue baixar lá no YouTube, aí tu só parar na manhã do teu celular, só que respondendo a atividade. Só com essa base que eu dei para vocês vão responder a atividade. Quarta-feira, correção da atividade da semana passada, viu? Não percam. E não deixem de hoje até 18 horas. Quem entregar 18h01, eu já não recebo mais. Tá bom, professor. Já começar a fazer atividade e vou enviar pro senhor. Tá ok, então. Então, eu tô no aguardo, pessoal. Até a próxima. E bom almoço para vocês também, que ainda não almoçou aí também, né? Tchau, pessoal. Tchau, professor. Vou almoçar então. Tchau. Falou.